criançada! Tudo bem com vocês? Quarta-feira hoje tem live, hein? Hoje tem live, não esquece que hoje tem live. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos trabalhar um pouquinho de geografia hoje? Vamos lá? A Pet traz pra gente essa semana uma conversa sobre as comunidades tradicionais do Brasil. O que são essas comunidades tradicionais? São comunidades que têm uma cultura diferenciada e uma forma própria de convívio social, tá? O que é isso? Quer dizer que são grupos de pessoas que vivem à parte, tá bom? Eles têm uma forma de viver que é diferente da nossa aqui dentro da cidade, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Eles têm uma rotina que é um pouquinho diferente. Então eles vivem num mundinho ali separadinho deles, com uma forma própria de vida. Geralmente essas comunidades, o que é muito legal nelas, é que elas são muito ligadas ao meio ambiente, à natureza, ao local ali onde eles vivem. Eles cuidam muito bem do ecossistema daquele local, tá bom? Para ser considerada uma comunidade tradicional, é necessário que esse povo tenha ali uma prática sustentável de sobrevivência. O que significa isso? Eles têm uma forma de viver, de extrair o alimento deles, que não prejudica o ambiente em que eles vivem, tá? Isso é uma prática sustentável, que não prejudica a natureza do local onde eles moram, tá bom? A senha de hoje vai ser a soma de alguns números, então fica ligado que ao longo do vídeo eu vou falando os números que vocês vão ter que somar, tá bom? O primeiro deles é o número 24, tá? Então já anota aí para depois vocês somarem todos eles. No Brasil, tem vários tipos de comunidades tradicionais. Por exemplo, tem os caboclos, tem os caiçaras, tem os extrativistas, os indígenas, os jangadeiros, os pescadores, os quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos. Todos esses são povos tradicionais que vivem dentro da sua tradição, dentro da sua cultura, aqui no nosso país, tá bom? A Pet traz pra gente um pouquinho, né? Traz até umas gravuras e um pouquinho de 4 comunidades e eu vou explicar aqui para vocês agora. A primeira delas são os ribeirinhos. Eles têm esse nome porque eles vivem próximos aos rios. A comunidade ribeirinha vive próxima a rios, nas beiras dos rios, tá? São comunidades que praticam a pesca artesanal. Por que é importante falar pesca artesanal? Porque eles não são como esses grandes navios de grandes empresas que pescam toneladas de peixe e acaba prejudicando o meio ambiente. Não, eles pescam de uma maneira tradicional, só o necessário, tá? Para vendas e para trocas e para a alimentação deles. Então é a pesca tradicional de uma forma ecologicamente correta. Eles praticam também a agricultura de subsistência. O que é isso? Plantar uma horta, plantar pés de mandioca, onde eles tiram a farinha, milho. Então é alimento para consumo próprio. Eles não têm aquelas grandes plantações de fazendas enormes, não é isso. É para consumo próprio, tá? Que eles fazem. Eles também praticam extrativismo. Extrativismo significa extrair, pegar da natureza para se alimentar. E a caça, ok? Então esses povos ribeirinhos, eu vou colocar uma gravura aqui de uma casinha da população ribeirinha para vocês terem uma ideia de como é que eles vivem, tá bom? O segundo número da nossa senha de hoje é o número 35. Anota. Próxima comunidade que a Pet traz para a gente estar conhecendo são os seringueiros. A Amazônia é o único lugar do mundo onde as seringueiras crescem na sua forma selvagem. O que é a seringueira? Seringueira é uma árvore, tá? É a árvore da onde a gente extrai o látex que fabrica a borracha, tá bom? Então os seringueiros, eles trabalham com isso. Eles extraem o látex da árvore para vender e esse látex depois é transformado em borracha. Tá bom? Olha essa imagem que eu coloquei aqui de um seringueiro riscando a árvore e por aquele risquinho vai escorrer o látex, tá? Que é um caldinho branco que vira borracha depois, tá bom? Para vocês verem como que é. Os seringueiros são os verdadeiros guardiões da floresta. Cada um deles cuida de mais ou menos 300 hectares de floresta.
é mais ou menos o tamanho de uns 4 campos de futebol, tá bom? Então, como eles dependem dessas árvores para sobreviver, eles protegem a floresta com unhas e dentes. Eles são super-heróis da natureza. Os seringueiros moram em casas de palafita e eles chamam essas casas de locação. As locações ficam a quilômetros de distância uma das outras, então as famílias se veem muito pouco. Se reúnem às vezes quando tem uma festa, quando tem uma comemoração, mas geralmente vivem mais isolados. Então essa é a vida dos seringueiros. No PDF que eu estou mandando para vocês, tem um pouquinho mais de detalhes da vida de cada um desses povos. Então é importante vocês darem uma lidinha lá também, tá? Terceiro número da senha de hoje, 103. Próximo povo, o povo cigano, tá? Os povos ciganos, eles são originários lá da Europa e eles viviam lá em vários clãs diferentes, vários grupos, famílias diferentes. E eles acabaram vindo para o Brasil na época em que os portugueses começaram a trazer pessoas para cá, para trabalhar, para colonizar o Brasil. Vieram também comunidades ciganas para morar aqui, tá? Hoje em dia, o dado que a gente tem de 2010, tá? É que existiam cerca de 800 mil ciganos vivendo no Brasil. O Brasil é o país do mundo com a segunda maior população de ciganos, perde para os Estados Unidos, e lá tem cerca de 1 milhão de ciganos vivendo lá hoje. Os ciganos não são um povo único, eles têm várias etnias e tradições próprias que são muito bonitas culturalmente de se ver. A origem desse povo cigano, ela é meio incerta, tá bom? Tem vários estudos e cada um deles mostra uma origem diferente para os ciganos. Mas o documento mais antigo da existência desses povos tem data de 1423. Nessa época, os ciganos pediram permissão para atravessar uma região da Europa para poder percorrer o caminho de Santiago de Compostela, que é um lugar de peregrinação muito famoso que tem lá na Europa. Então essa é a data mais antiga de registro, mas com certeza os povos ciganos são bem mais antigos do que isso, tá bom? Os ciganos originalmente eram nômades. Então eles viviam um tempo num lugar, montavam um acampamento, depois mudavam para outro, depois mudavam para outro, depois mudavam para outro. Mas hoje em dia, a maioria deles já tem uma moradia fixa e não vive mais como nômades viajando para tudo quanto é lado. Terceiro número da senha, 7. Próxima comunidade, que é a última que a Pet traz pra gente, são os quilombolas. Quilombo, a palavra quilombo, vou escrever aqui, quilombo, tá? Que era assim que se escrevia na língua dos povos Bantu, lá na Angola, tá? Então a palavra quilombo significa um local para pouso, um local para descanso, um acampamento. Esses povos da Angola, naquela época, eram nômades, então eles armavam acampamentos quando precisavam descansar. Quando a palavra quilombo veio para o Brasil, ela acabou sendo adaptada para representar os locais para onde os escravos iam quando fugiam. Tá? Lembra que teve um período no Brasil que existiu a escravidão, os negros que foram trazidos da África para trabalhar como escravos aqui? Então, pois é, aí esses escravos, quando eles conseguiam fugir dos seus senhores, eles começaram a criar comunidades no meio da floresta, onde eles conseguiam viver ali escondidinhos. E esses lugares foram chamados de quilombos, tá? Então, os quilombos, agora em português, ó, quilombos, com K, né, significa comunidades dos descendentes de escravos fugitivos que montaram essas comunidades por volta do século ali 16 até 1888, que foi quando foi abolida a escravidão no Brasil, certo? É claro que depois de um tempo foram morar índios, brancos e se misturou ali e acabou virando uma comunidade com a cultura, sempre essa salada de cultura que o Brasil tem, ok? Então tá bom. Vários quilombos foram registrados no Brasil, tá? Muitos quilombos ficaram famosos porque eles são símbolos da resistência dos negros contra a escravidão. O quilombo mais famoso que se formou aqui no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, tá? Sabe ali
perto do ginásio da Cascatinha, quando a gente pega o ônibus do conjunto habitacional para ir para o centro, perto do Hotel Floresta, tem uma estátua ali, não tem? Do lado direito, para quem está indo para o centro. Uma estátua de um homem baixinho assim, negro. Vocês já prestaram atenção nessa estátua? Aquela estátua é a estátua de Zumbi dos Palmares. É uma homenagem a Zumbi, que era o líder do Quilombo dos Palmares, tá? Este quilombo foi um símbolo muito forte da resistência dos negros naquela época. Ele foi o maior quilombo que se formou aqui, chegando a ter 20 mil pessoas vivendo lá. Ele era um grupo de 10 pequenos quilombos agindo em unidade ali, né? Resistindo bravamente, né? E Zumbi foi um grande herói nessa época, tá? Olha que interessante. Aposto que vocês não sabiam quem que era aquele hominho naquela estátua lá. Muito bem, os quilombos até hoje resistem à urbanização. O que é urbanização? O que é a área urbana? Nós já estudamos, área urbana, área rural. Urbanização é transformar aquele lugar numa cidade. Então, os quilombos, a maioria deles, vivem ainda de uma forma mais primitiva, mais tribal, o que faz com que eles tenham muitas dificuldades por conta de luz elétrica, água encanada, dificuldade de saneamento, de acesso às escolas, tá? Mas são lugares de cultura riquíssima, principalmente por conta da herança, da ancestralidade africana que esse povo carrega. Ok, pessoal, agora vocês vão pegar os números que eu falei ao longo do vídeo, somar a senha e mandar para mim no privado, para ninguém ficar copiando uma resposta do outro. As páginas com os exercícios que são para vocês fazerem estão no PDF. A gente se vê na live às 15 horas, tá bom? Caprichem nas atividades e não se esqueçam de que vocês têm apenas mais 2 dias, quinta e sexta, para me entregar o projeto Folclore, tá bom? Então, um abração para todo mundo, até já já, a gente se fala no WhatsApp. Tchau!